Questão 58, Enem 2019, prova branca, Ciências Humanas. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal de contas, não sei qual é o horário que está acessando o meu canal, mas vim aqui então dar continuidade ao nosso trabalho de resoluções de questões de ciências humanas no combo da disciplina de História do Enem 2019. Né? Sempre lembrando, se tu não te sentir contemplado com alguma questão, coloca aí nas descrições que, dentro do possível, a gente atende. Se eu não souber, vou ao encontro de algum colega para trazer aqui e resolvermos junto essas paradas. Tá, pessoal? Como eu disse, então, agora vamos para a questão 58. Deixa eu colocar aqui a captura de tela e pá! Aqui tá. Gente, questão 58. A regência iria enfrentar uma série de rebeliões nas províncias marcadas pela reação das elites locais contra o centralismo monárquico levado a efeito pelos interesses dos setores ligados ao café da corte, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão e a sabinada na Bahia. Mas de todas elas, a Revolução Farroupilha era aquela que mais preocuparia, não só pela sua longa duração, como pela sua situação fronteiriça da província do Rio Grande, tradicionalmente grandiosa dos limites e dos interesses antes lusitanos e agora nacionais do Prata. Sandra Pesavento, professora da URGS, para quem não conhece, nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já falecida, infelizmente, mas uma das grandes mentes pensantes aqui do nosso estado. Mas vamos lá. Pessoal, lendo ali, ó, a característica regional que levou uma das revoltas citadas a ser mais preocupante para o governo central era a interpretação de texto pura, mas vale a pena a gente puxar um pouquinho sobre específico a Guerra dos Farrapos. Depois eu vou fazer um videozinho, uma videoaula contando um pouquinho mais sobre as outras, tá? Mas o foco aqui do caso é a Guerra dos Farrapos. Ela ficou conhecida como uma revolta, embora o nome Farroupilhas, que muita gente atrela, sendo pessoas humildes, porque usavam farrapos, não é. Farroupilha era o nome debochado que os membros do Império tinham para com os que se envolviam nessa guerra contra o governo. É uma espécie de pejoratividade, se é que essa palavra existe, para com os inimigos do Império. Então, portanto, eram farroupilhas, mas não eram nem pobres, eram estancieiros que começaram a brigar com o Império Brasileiro, principalmente quando o Dom Pedro I sai, e como eu já tinha dito ali, para quem acompanha a resolução da questão 57, vai lembrar que eu falei que nesse gap de espaço entre a abdicação do Dom Pedro I e o golpe da maioridade do Dom Pedro II, gera uma instabilidade política muito grande. E o Rio Grande do Sul é fruto dessa instabilidade política. Então, o preço do charque platino, uruguaio e argentino, era vendido a preço muito mais barato do que o próprio produto sul-rio-grandense, até então brasileiro. E aí, proclamar a República Rio-Grandense, tentar se emancipar do Brasil, foi uma das tentativas para chamar atenção quanto a essas questões. Lembrando que Bento Gonçalves, Davi Canabarro, entre outros, eram estancieiros, eram membros da elite imperial, mas que se revoltaram com o governo brasileiro por essa situação. Então, em cima disso, né, foi uma guerra, portanto, que durou 10 anos, tem aí o uso da mão de obra mercenária de Giuseppe Garibaldi, né, ganhou muita grana vindo para cá, depois ele perdeu tudo em jogo, porque ele não tinha habilidade com comércio, assim por diante. É uma peculiaridade também que eu vou deixar para vocês quando a gente fizer uma revisão de história do Rio Grande do Sul. Mas o fato é que tivemos essas características aí do mercenato, né, da luta da elite pela elite e assim por diante, sendo a mais duradoura, a mais sangrenta e por aí vai. Vamos ali então. A característica regional que levou uma das revoltas citadas a ser mais preocupante para o governo central era, aí está ali, nas últimas linhas do texto, né, dizendo assim, ó, falava sobre autonomia bélica local. O texto em nenhum momento fala sobre isso, então a letra A está fora. Letra B, coesão ideológica radical. Em nenhum momento fala isso, inclusive, como eu disse, a linha de pensamento desses caras era a mesma do governo. Eram elite, portanto. Letra C, liderança política situacionista. Embora isso sim é uma característica da Guerra dos Farrapos, né, como eu já disse, mas não é o que está nomenclaturado no texto. Então, muitas vezes, o teu conhecimento vai debater
com aquilo que está no texto. Então, sempre é importante tu ler os textos das provas de ciências humanas. Letra D, produção de economia exportadora. Não, produção de economia interna. Afinal de contas, o que vinha de fora é que preocupava os estancieiros produtores de charque aqui do Rio Grande do Sul, certo? Charque, que era a carne salgada no sol e assim por diante, né? Uma espécie de carne de sol, guardadas as proporções, tá? O pessoal que lida com gastronomia vai me matar essa hora pela minha falta de conhecimento. Mas o charque em si ele era um alimento que servia para alimentar os escravos do centro do país, certo? Então, esse charque era comprado de forma mais barata dos uruguaios e dos argentinos. Vinha a economia importadora para cá, enquanto que nós tínhamos um mercado interno. Então a letra D está totalmente errada. Aquilo que eu falei, de 5 alternativas, uma geralmente é aquela que viaja muito no patê. No caso é a letra D, tá? E ali a letra E, localização geográfica estratégica. É o que está ali nas últimas linhas. Diga-se passagem, o Rio Grande do Sul sempre foi muito importante para o Império, e aqui nós vamos ter uma leva militar muito grande, justamente para guarnecer as fronteiras do Uruguai e da Argentina. O Império Brasileiro sempre teve muito medo de uma invasão uruguaia ou argentina pelo sul do Brasil. E não é à toa que, por exemplo, as nossas Forças Armadas, o Exército, tem grandes contingentes de exército na fronteira da Argentina. Tá? E um dia, numa entrevista, agora não me lembro onde é que eu recorri, mas num militar atual do nosso Exército Brasileiro disse que o nosso combate agora não é mais na fronteira sul, agora é na Amazônia, com todas aquelas questões que envolvem as fronteiras da Amazônia. Certo? Não vou entrar nesse debate, não ainda hoje, porque não convém aqui na resolução dessa questão. Mas a letra E é a resposta correta. Inclusive está ali no texto, né? Diz ali, ó, não só pela sua longa duração, como pela sua situação fronteiriça da província do Rio Grande, tradicionalmente garantidora dos limites do interesse dos lusitanos, dos portugueses, e agora dos nacionais do Prata. Bem aquilo que eu falei para vocês. Certo, pessoal? É isso. Então, sempre lembrando agora que... deixa eu fechar aqui a captura de tela. Pronto, vai ficar esse vermelhão, é azar. Não vou pedir para curtir link, porque eu ainda não aprendi. Quando eu aprender, eu vou pedir, claro, como todo cara que se mete a fazer um canal no YouTube. Mas quero só lembrar, então, reforçar o convite, que logo, logo, agora em julho, teremos 2 debates, 2 lives, forma de debate aqui. Uma vai falar sobre a tolerância religiosa e a outra sobre o surgimento do neofascismo no Brasil. O surgimento não, o florescimento. Mas isso eu vou avisando vocês ao longo das semanas aí. Mas é para julho, certo? Então tá, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchauzito.